paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, santo, santo és tu, Senhor, Rei da glória, que fez o céu e a terra e tudo que há nele. No livro de Atos 1, no verso 6, desculpa. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus, santo é o Senhor, santo é o nosso Deus. Aqui Jesus, ao se despedir do seu discípulo, ele fala que ele ia partir, mas ia enviar o seu Espírito Santo, ia enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos no caminho de Deus. Ele disse que ao descer do Espírito Santo, eles guiaria por todas as aldeias, por toda a terra, como pregar o Evangelho, como lhes ensinar a falar de Jesus. Então o Espírito Santo vai lhes fazer lembrar, iria lhes fazer lembrar. Então nessa época o Espírito Santo está em nós. Jesus enviou o seu Espírito Santo neste mundo, nessa terra. Está em nós, o Espírito Santo está disponível para qualquer um. A cada dia o Espírito Santo fala conosco. Será que temos dado os ouvidos ao Espírito Santo? O Espírito Santo que Jesus enviou para nós. Temos dado os ouvidos ao nosso melhor amigo? Temos colocado o Espírito Santo como o nosso melhor amigo para recorrer? Para nós conversar, para nós desabafar, para nós dizer que Espírito Santo preciso de ti. Aqui Jesus fala que sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e outras cidades, através do Espírito Santo. Para nós ouvir o Espírito Santo, o que é preciso? Vamos meditar nas palavras, vamos orar, vamos ouvir as direções do Espírito Santo, daquilo que ele vai falar em nós. O que o Espírito Santo está querendo, o que o Espírito Santo não está querendo. Tem coisas que o Espírito Santo chega, não, isso já não. Isso não quero que você faça isso, mas às vezes nós ignoramos. Vamos colocar o Espírito Santo como nosso melhor amigo para nos conduzir nos caminhos de Deus, para nos guiar conforme o agrado de Deus. O Espírito Santo está neste mundo para isso, para nos conduzir nos caminhos de Deus, para dizer não ao pecado. Cada vez que você vai fazer algo que você acha que é ruim, você sente algo a te incomodar que não seria isso. Não era para você ter feito isso. Aquilo é o Espírito Santo. Vamos dar mais ouvido ao Espírito Santo. Vamos ser amigo com o Espírito Santo. Conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu posso fazer isso? Espírito Santo, eu quero me aproximar mais de Deus. Perdão. O que devo fazer? Espírito Santo, eu quero orar mais. O que devo fazer? Espírito Santo, eu quero meditar mais. O que devo fazer? Espírito Santo, eu quero ir para a igreja, o que devo fazer? Quero me converter, o que devo fazer? Eu vivo nessa situação difícil, o que devo fazer? Quando mais conversa com o Espírito Santo, mais as direções chegam para ti. Vamos colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, porque o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. É claro que Jesus disse que estaria conosco até os confins dos tempos, mas ele disse que enviaria o seu Espírito Santo para nos conduzir. Então são Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas o que Deus fala?
que vocês sois o templo do Espírito Santo. Vocês estão na palma da minha mão, mas são o templo do Espírito Santo. Se somos o templo do Espírito Santo, vamos dar o lugar ao Espírito Santo trabalhar. Vamos dar espaço para que o Espírito Santo se sinta bem em nós, se sinta à vontade em nós, que Ele venha mandar em nós, já que nós somos o templo dEle. Deixa o Espírito Santo, vamos deixar o Espírito Santo mandar em nós, nos dirigir, nos guiar. Vamos assim, vamos assim, vamos assim. Qualquer caminho que você ir, seja o Espírito Santo a te levar para lá. Que seja o nosso Senhor que venha fazer tudo nas nossas vidas, nos purificar, nos ajudar, nos levar a deixar de fazer coisas erradas, nos guia nos caminhos retos, porque às vezes parece que o caminho está tão bom, mas o caminho é errado. Aquele caminho que você não quer, às vezes nós queremos que Deus nos ajude a conseguir aquilo que talvez para Ele vai te fazer mal, mas nós, meu Deus, ajuda aí para conseguir, por quanto que se conseguir, algo vai dar errado, mas só que não quer ouvir o Espírito Santo a dizer não, aí nesse lado não vai aí, mas só quer ir lá, e depois você consegue entrar e dar alguma coisa de errado, e falar, meu Deus, por quê? Não ouviu bem o Espírito Santo, não devo ouvir o Espírito Santo. Então, vamos mais ouvir o Espírito Santo, vamos deixar mais o Espírito Santo a nos guiar, nos sustentar, nos alimentar, a fazer somente a sua vontade, a fazer somente o seu querer, meditar mais, orar mais, porque nós alimentamos mais assim na meditação, na Bíblia, alimentamos mais assim na oração, no jejum, deixar a carne fraca. E quando a carne está fraca, o Espírito Santo está forte. Porque quando o Espírito Santo está forte, em nós a carne obedece ao Espírito Santo. Então, glória a Deus, vamos de oração. Deus é bom, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Te agradecemos, Pai, pelo seu apoio, pelo cuidado, pelo seu amor, pelo sustento. Obrigada, Pai. Perdão por nossas falhas, perdão por tudo, Senhor. Cuida de cada um, Pai Santo. Nos ensina como dar ouvido ao Espírito Santo, como ser amigo com o Espírito Santo, como repreender o mal, como fazer somente o seu querer. Trabalha em nós, Pai, nos sustenta, faça de nós aquilo que for do seu agrado. Tudo aquilo que não vem de ti, repreender o nome de Jesus, mas somente a sua presença em nossa vida, o seu trabalho. Obrigada, Deus Pai, nosso juiz. Obrigada, nosso advogado fiel, Jesus. Obrigada, nosso Consolador amado que nos cuida, nosso Espírito Santo, Pai. Obrigada. Continua conosco, Pai, no nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, segundo nós perdoamos te ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.